Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. No programa de hoje, conversaremos com 2 egressos do primeiro edital de iniciação científica do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS, o NEAB. Nossos convidados, Duan Kissonde, graduando de História, e Mariana Gonçalves, mestrande de Psicologia Social e Institucional, nos contaram como chegaram à iniciação científica do NEAB, falaram sobre seus projetos e trouxeram reflexões sobre o acolhimento e vida acadêmica. Então, boa tarde, bem-vindos à Estação Cidadania. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Meu nome é Duan Kissonde. Primeiro, antes de tudo, eu sou poeta, né? E sou graduando do curso de História. Eu sou a Mariana. Me formei aqui na URGS em 2017, no curso de Ciências Sociais. E vim aí bater um papo. Então, como é que vocês conheceram o edital do NEAB? Eu conheci, na realidade, por meio das redes, assim, né? Considerando que também faço parte ali dessa rede de contatos do DEDS. Também fui bolsista do DEDS, né? Então, estava bem no final do curso na época, então me ajudou bastante a organizar projeto de TCC, enfim. Foi mais ou menos nessa linha, assim, que me interessei mais por participar do projeto, assim. Eu, a mesma trajetória, assim, da Mari, assim, já tinha um contato com o DEDS. Antes de entrar na universidade, eu já participava do Conversações Afirmativas, já, né? Quando eu estava fazendo pré-vestibular. Então, acho que o meu acolhimento, assim, e a vontade de entrar mesmo na universidade e já se sentir com uma rede de apoio, já veio já sabendo assim, eu vou entrar e tem o DEDS ali para me apoiar, né? Uhum. Então, foi ali. E foi através das redes sociais também. E eu ingressei na Bolsa de Iniciação Científica no 3º semestre já. E que foi meu orientador, foi o Rivair também. E o mais massa de tudo é que tu não faz a pesquisa do professor, né? Uhum. Tu chega e propõe ali, então eu acho que esse jogo assim que vira, né? Porque muitas vezes tu tá ali de bolsista do professor e na verdade quem vai ganhar os louros depois é o professor, né? E daí quando tu chega com um sonho que é teu, daí o orientador, no caso o Rivair, que também tem uma extrema competência assim na história ali e tudo, e eu com uma temática que é com a cultura afro-brasileira, assim, ele te abre um leque, entendeu? Muito, muito bom isso, assim. Eu acho que a questão do NEAB e o DEDS, assim, é muito importante, porque eu acho que tu só consegue, eu sou poeta e também trago isso pra pesquisa também, né? Uhum. A questão da poética mesmo, de criar, de fazer. Acho que tu só consegue criar e ter criatividade num lugar onde tu tem afetividade com aquele espaço, né? Se tu não tem, tu fica trancado ali, né? Não consegue. Contra algumas barreiras, isso, assim, né? Você acaba se transformando num desafio mais do que... quando eu fiz a pesquisa, como eu estava no final ali do curso e a minha orientadora também na época foi convidada a participar do projeto também, orientando os projetos. Então já meio que misturou tudo, sim, né? Sim. Então, que é a Luciana Mello, que é professora de Sociologia lá no IFCH. Daí a gente conseguiu articular essa fase de encerramento do curso com o projeto ali, né, de iniciação científica. Qual foi o projeto exatamente de vocês dois? O meu foi sobre o 3º Congresso de Cultura Negra das Américas, que aconteceu em 82 em São Paulo, que foi um congresso panafricanista, né? De cunho panafricanista, muito forte, muito claro, isso, escuro na verdade, né? Sim. E for ler qualquer livro que fale do movimento brasileiro, o negro brasileiro, a partir de 78, com a fundação do MNU, não tem nada sobre esse congresso. E eu fiquei sabendo desse congresso a partir de um documentário que eu estava assistindo da Beatriz do Nascimento, que é o documentário Ori, que mostra uns trechos.
E eu fiquei louco, tipo, pô, terceiro congresso, 82, agora deve estar no 40º, tá ligado? Daí eu fiquei sabendo que ele terminou no terceiro mesmo, e ficou por isso mesmo. Assim, essa coisa, daí eu fiquei instigado a querer mostrar um pouco dessa história, assim, né? E trazer, porque foi um congresso que reuniu 19 países da África, norte-americanos, tanto Canadá quanto Estados Unidos, Caribe também, representantes negros, assim, do movimento negro de todos os lugares do mundo, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, assim, e numa época que o Brasil ainda estava na ditadura, né? Sim. E teve muitas coisas, assim, a Sueli Carneiro tava lá, não tinha o grande reconhecimento que ela tem hoje, apresentando um trabalho sobre mulheres negras, teve GT falando sobre movimento negro em relação com os grupos LGBT já em 82, um monte de coisa. Daí hoje a gente está aqui, com os seus 20 e poucos anos, achando que descobriu a roda, essas coisas assim, né? Tá inventando a roda, né? Na realidade não, né? Exatamente. Muitos já nos antecederam, né? Para que a gente pudesse estar aqui. Exato. O meu projeto, na realidade, que também se transformou no trabalho de conclusão, estava mais relacionado à discussão sobre as resistências negras, né? Ou seja, de pessoas basicamente ligadas ao movimento negro, com alguma atuação, enfim, na luta antirracista em Porto Alegre, com relação ao homicídio de jovens negros aqui na cidade, né? Considerando toda uma discussão sobre a questão do genocídio, que a gente debate que não é um genocídio só da juventude, né? Mas que é um genocídio do povo negro no geral. Mas levando em consideração essa questão dos impactos que tem, né? Cada morte, cada uma dessas mortes, o impacto que tem na família, na comunidade, enfim, qual aquela pessoa está inserida, aquele jovem, principalmente, né, está inserido. Então, foi mais ou menos dentro desse viés de discussão, assim, que o meu projeto seguiu. Depois, eu permaneci mais ou menos na mesma temática para fazer algumas seleções de mestrado, mas hoje em dia eu já meio que abandonei, assim, pensando muito também nessa questão de estar, muitas vezes a gente, por mais que a intenção de pesquisa e discussão seja a melhor das intenções, né, mas acho que a gente está numa fase, num momento de não reforçar esse lugar do sofrimento, né? Do povo negro, enfim, dessa subjetividade negra dentro de um viés do sofrimento, né? Mas pensar uma outra forma de ser negro, né? Uma forma que vai estar, então, valorizando a cultura, a arte negra, né? Enfim... consciência positiva, né? Exato, né? Porque, enfim, a gente faz muito sempre referência ao período da escravidão ou, né, enfim, a situação socioeconômica do povo negro no Brasil, enfim, mas são poucas as discussões, poucas não, mas muitas vezes acaba se reforçando cada vez mais esse lugar dessa dor, né? E acho que a gente tem muito mais do que a oferecer, né? E a forma como a gente pensa a vida, enfim, não só nesse viés do sofrimento, né? Mas em outros sentidos também. E agora tá na pós e daí tu mudou esse viés. Eu ingressei no edital, na seleção da pós-graduação ali na Psicologia Social Institucional, no PPG da Psicologia Social Institucional, com mais ou menos com a mesma ideia, assim, dialogando bastante com a temática que eu trabalhei no TCC. E aí acabei mudando para pensar basicamente como os territórios negros aqui em Porto Alegre se atualizam, né? Ou seja, pensar esses territórios negros não só, como eu estava falando, não só através dessa discussão sobre a escravidão, né? Tem um projeto que é um projeto fantástico, que alguns professores, enfim, formularam, que é o projeto do Museu do Percurso do Negro,
que ele basicamente acontece aqui no centro da cidade, né? Em alguns pontos ali do centro, como o Mercado Público, como a Praça da Alfândega, a Igreja das Dores, a Praça do Tambor, né? Só que também fazendo muito essa narrativa, essa retomada que não é menos importante, né? Mas da forma como se deslocavam os negros, enfim, a forma como se localizavam e se deslocavam a população negra no período da escravidão, pós-escravidão, enfim. Ou se não, também muitas vezes se atrela muito a territórios negros, vilas e periferias, não que não sejam, né? Mas como se no centro da cidade não existisse também uma circulação e uma forma de ocupar o espaço também ali do povo negro, enfim. Então, mais ou menos é essa a minha ideia, assim, é pensar como esse território do centro da cidade se atualiza, não apenas reforçando esse lugar também do trabalho, né, que também tem muito essa relação que as pessoas saem da periferia para ir para o centro da cidade para trabalhar só, né, mas também tem locais, pontos de lazer, de cultura, de arte negra que vem se desenvolvendo no centro da cidade e que, enfim, de certa forma não tem se pensado aqueles locais como um território negro atual, contemporâneo, né? Então, basicamente é isso, assim, que eu estou tentando discutir, assim. Sim. Pensando nesse viés de transformar, né, esse entendimento que se tem sobre território negro, né? Uhum. E o Doa falou antes de como tu sentiu quando tu entrou na faculdade já com essa rede de apoio, né? E do DEDS, do NEAB. E como é que foi para vocês, assim, participar mesmo do edital? Tipo, ter esse apoio? Porque, pelo que eu entendo, assim, muitas vezes não tem... Essas temáticas não são trabalhadas em todos os cursos. E, tipo, realmente o edital é para isso, né? Uhum. É para trabalhar essas temáticas indígenas, afro-brasileiras, africanas nos cursos e os alunos procurarem isso. Então, como é que vocês se sentiram, assim, quando vocês descobriram? Se eu não me engano, a gente foi a primeira, né? O primeiro edital. A gente estreou, assim... E daí tem várias coisas, assim, pra refletir, por causa que no primeiro encontro, assim, quando todo mundo foi selecionado, tava cheio, né? Lá naquela sala do planetário lá. Uhum. E depois, no último dia das apresentações, comparando com o primeiro dia, tava esvaziou, assim, muitas pessoas empolgadas, assim, mas os próprios entraves que a gente tem pra permanecer na universidade acaba abandonando um projeto que foi tu que pensou, né? Uhum. Um projeto de pesquisa teu, que tu vai conseguir trabalhar, às vezes, com o orientador massa, que foi nos nossos casos, assim, que a gente escolhe, na verdade, né? Então tem toda essa autonomia, e mesmo assim tem gente que não conseguiu levar adiante. Eu e a Mari somos um dos poucos que conseguiu daquela vez. Também teve a Mariana Pedroso, que é da administração, que também é administração, que deve ser uma coisa meio rígida, assim, né? E tudo para formar, assim, pro mercado de trabalho, aquela coisa meio capitalista mesmo, assim. E ela fez um vídeo, no fim o trabalho dela foi um filmezinho, assim, de 7, 10 minutos, sobre o comércio dos senegaleses, dos imigrantes. E foi um baita, assim, para refletir, e ela veio dessa área da administração, né? Então, acho que os saberes negros, eles têm uma ginga diferente em todos. Se entrar um aluno da matemática, ele vai saber trabalhar aquilo de uma maneira maravilhosa. Então, essa autonomia, assim, que o DEDS e o NEAB propõem pra gente, assim, de a gente trazer a nossa proposta e eles acolher a nossa proposta, é muito interessante. E é muito também pensar agora, né? Esses caras estão desmanchando a universidade pública, né? Cada dia uma notícia diferente, sociologia, filosofia, daqui a pouco história, psicologia, humanas em geral. E a gente tá entrando, né? A gente entrou, deu sorte de fazer isso, mas não sabe se isso vai continuar. Então, acho que isso é importante também, né? Porque daqui a pouquinho a gente não vai poder falar isso na rádio. Talvez a gente fale e não vá pro ar, né? Então, todas essas coisas importantes, assim. Mas eu acho que quem vai arejar o pensamento brasileiro,
assim, eu acho que são os afro-brasileiros e os indígenas, assim, na universidade. De Arejá, a mesma coisa, assim, tá se discutindo decolonial e tudo mais, assim, mas a gente tem muita coisa para trazer. A periferia, eu me lembro a primeira vez que eu fui numa fala da Conversações Afirmativas, nem estava na universidade também, e era cultura de periferia. Olha só. E, tipo, tinha um cara lá falando, não me lembro até quem era o cara, e tinha um pessoal que era da Amavitron ali da Cruzeiro. Da Vila Tronco, né? Isso, exato. E eles não falaram nada. Daí, na vez que eu pedi o microfone, eu falei assim, eu queria saber dessas pessoas, o que elas entendem por cultura de periferia, né? Daí saiu um monte de coisa, de capoeira, skate, futebol, tudo era cultura, né? E o cara, tipo, era doutor, pós-doutor, qualquer outra coisa assim, e tava falando para as pessoas da periferia o que era cultura de periferia. Então, o único lugar, assim, que eu tive esse espaço de falar foi ali no DEDS e no NEAB, entende? Porque, na verdade, é uma incapacidade de comunicação. Tu chega para um outro professor que é branco e está mergulhado numa cultura branca, tu vai falar aquilo, ele não entende, não sabe. Eu quero pesquisar sobre aquele determinado povo da África. Ele não sabe, ele não tem como te ajudar, né? Então, são essas coisas, assim, que eu penso. Eu acho que esse projeto, ele vem muito também no sentido de... justamente isso que o Dua estava falando, assim, de estar reforçando uma certa, digamos assim, virada epistêmica, sabe? Da gente também estar pensando a produção do conhecimento não só a partir de autores clássicos, né? Europeus, brancos, homens, né? Toda aquela questão que a gente já vem tensionando há um tempo, assim, né? O que é o conhecimento legítimo, o que é o conhecimento válido, né, que a universidade reconhece e que os professores também acabam reforçando muitas vezes, né? Então, eu acho que esse projeto, ele vem muito também no sentido da gente poder ter essa liberdade de estar trazendo outras referências, né? Referências negras, referências de negros não só aqui do Brasil, mas de autores africanos, de autores norte-americanos também, negros norte-americanos também, né, que tem uma produção muito qualitativa, enfim, de muita qualidade. Eu acho que esse projeto, ele vem muito nesse sentido, e que todo mundo que puder e tiver a oportunidade de estar se inscrevendo, né, e também ter a persistência, né, de permanecer e ir até o final, como o Dua falou, porque muitas vezes fora da universidade se tem uma atuação em coletivos, em grupos, enfim, tanto nas periferias, ou não só nas periferias, mas uma atuação no movimento negro, digamos assim, do mais geral, que é uma atuação bem ativa, que é uma atuação bem participativa, e muitas vezes acaba chegando dentro de sala de aula e acaba encontrando esses entraves e não conseguindo participar e se sentindo hostilizado a estar trazendo esse outro conhecimento, porque acredita que o que vai estar tentando contribuir ali pode não ser o mais adequado, né? É um choque de dois mundos, né? De dentro da pena, ar-condicionado, O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com o Duan Kisonde, graduando de História, e Mariana Gonçalves, mestranda de Psicologia Social e Institucional, sobre o edital de iniciação científica do NEAB. Apresentação e produção, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil.